A história. A história que tem tudo a ver comigo e com você. A história que tem tudo a ver com tudo e com todos. Essa história, ela começa com a criação. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao longo de toda a história, uma questão tem perturbado a humanidade. E essa questão tem sido alvo de muitas discussões. Qual a origem do universo? Qual a origem do universo? Como resposta, os homens têm apresentado uma série de teorias e de argumentos, muitos dos quais retiram o único autor, Deus, do cenário da criação. Mas Albert Einstein, ele compreendeu diferente e disse: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Mas a Bíblia sempre disse que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus, ele é o autor da criação. Deus é o grande empreendedor dessa esplêndida obra chamada universo. Foi Deus que concebeu, que arquitetou e que executou essa magnífica e imponente e verdadeira obra de arte. Foi Deus e não outro, que criou a luz, que criou o dia e criou a noite. Foi Deus que criou a terra e os mares. Foi Ele que criou as plantas e os animais. Foi Ele também que criou o sol, a lua e as estrelas. E, finalmente, criou o homem. O homem é criação de Deus. Portanto, não existe um milímetro sequer desse grande universo que Deus não seja o autor. Não existe um milímetro sequer dessa tão grande obra que foi realizada que os direitos autorais não sejam tributados a Deus. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas. Em Deus foram criadas todas as coisas. No céu, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. As coisas visíveis e as coisas que são invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Deus estava no princípio, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas, tudo subsiste nele. Deus criou todas as coisas para Ele mesmo. A criação tem um propósito, o propósito de manifestar a glória de Deus. A criação existe para manifestar que Deus é grande, que Deus é magnífico, que não há ninguém como Deus, que Ele é omnipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, que Ele é omnipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, que Ele é omnisciente, ou seja, Deus sabe tudo. A criação existe para manifestar que Deus é eterno. Ele não tem origem, Ele não foi criado, Ele sempre existiu, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Isso é demais para a nossa mente de homens. Quem poderá entender? Como Deus sempre existiu, isso é demais para nós. A criação existe para manifestar que Deus é santo, que é puro, que é perfeito, que Ele é maior do que tudo que podemos imaginar ou até pensar, que Ele é tão grande, tão grande, tão grande, cuja grandeza é impossível de exagerar. Esse Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não parece. Mesmo nesta fase de pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. A criação existe para manifestar a glória de Deus, por um lado. Por outro lado, a criação denuncia que Deus é o Criador. Como diz Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos pelas coisas que foram criadas. A criação denuncia que Deus é o Criador. Deus colocou as suas impressões digitais em todas as coisas que foram criadas. Assim, toda a gente percebe que Deus é o Criador e que criou todas as coisas de maneira perfeita e que criou todas as coisas boas. Gênesis 1:31, a primeira parte diz:
E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Deus, o verdadeiro especialista, o maior empreendedor, o melhor e mais competente fiscal de obras, no final da sua criação, ele para e faz uma avaliação. E ele chega à conclusão de que tudo o que ele havia feito era bom. Que tudo se encaixava, que tudo funcionava para o propósito pelo qual ele criou. Ele dá nota 10 à sua criação e ele está satisfeito e alegre com a criação, pois afinal de contas a criação era muito boa, era perfeita e tudo funcionava em harmonia. Esse Deus é o Deus que nós glorificamos. Esse Deus me causa admiração. Esse Deus me admira. Temos visto até aqui que Deus é o Criador de todas as coisas. Que Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. Temos visto que a criação denuncia que Deus é o Criador e que todas as coisas foram criadas de maneira perfeita. Minha pergunta para você: será que hoje nós podemos também dizer que todas as coisas são perfeitas, todas as coisas trabalham e funcionam em harmonia? Será que hoje Deus se agrada da criação? Será que hoje o homem tem vida plena, uma vida cheia de gozo, cheia de paz, cheia de alegria, como ele tinha no princípio? Porque você tem esse vazio no teu coração. O que aconteceu? Acompanhe, por favor, o desenvolvimento destas questões e outras também no próximo capítulo desta série, A História. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe Angola e o mundo.